e louvamos na beleza da tua santidade, Pai. Essa noite, de uma forma especial, abrimos o nosso coração para que o Senhor faça morada, para que o Senhor ministre sobre a nossa mente, o nosso coração, palavras que venham renovar a nossa fé, que venham renovar a nossa força, a nossa esperança e a nossa confiança cada dia mais nas tuas promessas, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por nos trazer mais uma vez a tua presença, e agora fala conosco. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir para edificação espiritual, para crescimento no conhecimento desta palavra, na graça, no amor, na bondade, na fidelidade, na gratidão a ti, Senhor. Torna-nos homens, mulheres, capazes, Senhor Deus, de obedecer e a viver uma vida na tua presença em espírito e verdade. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de ministrar sobre as nossas vidas nesse momento. Palavras que venham trazer cura física para nossas enfermidades, mas também cura espiritual. Palavras que venham libertar, transformar. Palavras que venham trazer alegria, Senhor Deus, porque a tua alegria é a nossa força. Que venha nos trazer esperança para conosco. Nós te pedimos, ao ponto de já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. O texto que nós lemos nessa noite, capítulo 41 do Gênesis, e o versículo 38, nós podemos ver aqui uma pergunta daquele faraó, dizendo assim: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Em outras Bíblias, irmãos, o texto diz: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Aqui, irmãos, algo que nos chama muito a atenção. A diferença entre um homem comum e um homem de Deus. Essa diferença ela foi notada na vida deste homem chamado José. José, filho de Jacó. O capítulo 37 começa dizendo que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E o texto vai dizer, irmão, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha
falamos de alguém que teve uma vida triunfante na Bíblia, nós lembramos desse homem chamado José. Ele é um dos que primeiros vem à nossa mente. Não que a história desse homem tenha sido fácil, mas José, irmãos, ele é um grande exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Amém, irmãos? A história de José, irmãos, é um grande exemplo daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Apesar da sua infância, irmãos, e adolescência difícil, perseguida pelos seus irmãos invejosos, mas com a ajuda de Deus, esse homem ele teve um final triunfante. Nessa mensagem, irmãos, nós vamos aprender lições e como vencer os desafios com essa ajuda de Deus. É uma história da Bíblia, uma história que tantos anos passaram, mas ela continua sendo um exemplo para todos nós, para todos aqueles que vivem uma vida na presença de Deus. E a primeira lição, irmão, que aprendemos aqui com essa história de José é que muitas vezes as nossas lutas, os nossos problemas, eles começam dentro de casa. Eles começam na família. E é óbvio, que ninguém quer ter problemas dentro da família. Ninguém quer ter inimigos dentro da sua própria casa. Mas infelizmente, queridos, isso acontece. E quando isso acontece, os problemas se tornam ainda mais difíceis e piores. Nos causa grandes decepções, muita tristeza. No versículo 4 e 5, o texto vai dizer que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Misericórdia. José, ele sofreu problemas muito grandes no meio daquela família, no meio dos seus irmãos. Os irmãos se levantaram contra ele. Eles passaram a odiá-lo. Eles tinham inveja do amor que o pai lhe dava, da forma como lhe tratava. Enfim, muitas vezes, irmãos, os nossos problemas estão dentro
a falta de harmonia nos relacionamentos, a falta do amor, a falta do respeito. Diferentemente dos seus irmãos, José era um jovem honesto. Ele não escondia, irmão do pai, os erros que aqueles seus irmãos cometiam quando ele estava presente. Ele não concordava com as atitudes tomadas pelos seus irmãos e ele contava ao seu pai, deixando sempre ele ciente de tudo. E por isso ele era odiado. Mas aqui aprendemos uma coisa, irmãos, que ninguém deve se intimidar diante da pressão do mundo. Você precisa ser sempre verdadeiro. Você sempre precisa fazer o que é correto. Você precisa fazer o que é certo. Você não pode ceder à mentira, à calúnia, à inveja. Você não pode ceder à pressão do mundo, das inversões de valores, daquilo que está errado. Para eles é que está correto, que está certo. José foi humilhado, mal compreendido pelos seus próprios irmãos. O texto vai nos dizer no verso 8: os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. A inveja, irmãos, sempre causou grande dano na vida das pessoas. Misericórdia. Ele sofreu ódio da inveja por causa simplesmente dos seus sonhos. Mas Deus, quando tem negócio na vida do homem, na vida da mulher, Deus o escolheu. Deus escolheu José, irmãos, para através desse sonho, Deus poder revelar os seus propósitos na vida do seu povo. Aleluia. Talvez, irmãos, você possa estar passando por situação parecida da sua família. Talvez você possa estar passando por situação parecida no local onde você trabalha. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você está vivendo, irmãos, dentro desse problema, dentro desse entendimento, saiba que Deus, Ele te escolheu para que Ele possa revelar os seus propósitos na vida, para que Ele possa realizar os planos que Ele tem para a tua vida. Nem mesmo José entendia. E eu creio que quando a gente está passando por alguns problemas, também nós não entendemos. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que faço comigo hoje, saberás depois. Há um propósito de Deus nisso tudo em que você está vivendo. Há um propósito de Deus nisso tudo que Ele está fazendo. Porque Deus nunca faz nada na vida do seu povo por acaso. Aleluia. Aleluia. Nem mesmo José entendia que aqueles irmãos dele, toda aquela confusão,
vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, irmão, e não ceder à expressão, às pressões do mundo. Aleluia. Este homem José, ele foi vendido a Potifar, ele era comandante da guarda de Faraó. José se tornou mordomo ali daquele Potifar, e tudo ia muito bem, irmão. Até que a mulher de Potifar, ela começou a assediá-lo. E ela quis ter um relacionamento extraconjugal. Misericórdia. O inimigo não brinca de si. Na vida dos servos de Deus, irmão, não existe meio termo. O inimigo está sempre ali querendo roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus disse: eu vim para se ter vida, e vida em abundância. Vida na graça, vida no amor, vida na misericórdia. Aleluia. Diante de irmãos, em um caso como esse, aprendemos aqui que o inimigo sempre vai tentar atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Fique esperto. Não ceda à pressão. Não caia em tentação. Aleluia. Mas nós podemos ver, irmãos, quando nós nos mantemos firmes, quando nós nos mantemos fiel ao propósito de Deus, Ele vai ajudar você a passar por essas armadilhas. Amém? Para vencer, irmão, essas armadilhas, sabe o que é que você precisa? Ei, Cristo, para vencer essas armadilhas do inimigo, para não vir a deixar a ser destruído por ele, você precisa ter o temor do Senhor. Sabe por quê? Todo pecado, ele é contra Deus. Amém? Diga para alguém que está do seu lado: todo pecado é contra Deus. Aleluia. E José, mais do que ninguém, ele sabia disso. Pois ele mesmo, irmãos, ele disse: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando a gente tem consciência, irmão, dos nossos próprios Deus, quando a gente tem consciência, irmão, do que aquilo pode nos atrair para nos fazer pecar, a gente tem que fazer como disse José: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não, irmão. É o temor a Deus que nos faz nos livrar, que nos faz fugir, que nos faz evitar, que nos faz correr de situações pecaminosas, de tentações. O temor de Deus, irmão, é que Ele nos livra de cometer certos pecados. Pois o temor do Senhor, Ele é o princípio da sabedoria. Amém? Sabedoria de Deus, temor a Deus, nos afasta, irmão, nos livra de nos cometer certos pecados. Agora, a falta de
com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. E a terceira lição que aprendemos com essa mensagem é que a graça de Deus, ela nos é suficiente. Que a graça de Deus, ela é tudo para nossas vidas. Veja a situação de José. Veja tudo aquilo que ele estava passando, a pressão que o mundo estava fazendo sobre a sua vida. Mas ele não cedeu. Ele não acedeu o assédio. Porque o que lhe fortalecia, irmão, era a graça. Amém? Amém. Sabe, igreja, o que é que me fortalece? A graça de Deus. Você pode estar pedindo tudo. Você pode estar necessitando, talvez almejando, assim como o apóstolo Paulo. Mas a resposta de Deus para você hoje é a mesma que Deus deu para Paulo. A minha graça me basta. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmão, nessa noite. Sinto a graça de Deus na minha vida. Sinta também essa graça, porque esta graça de Deus, ela é suficiente. Foi assim que ele respondeu para o servo dele, Paulo, e assim que ele fala para a sua igreja também nessa noite: a minha graça é suficiente para vocês. Aleluia. O verdadeiro cristão, irmãos, ele precisa prevalecer nos princípios éticos, morais e religiosos. Ele não pode ser uma pedra de tropeço, ele não pode ser um escândalo. Aleluia. Aleluia. Em resposta, irmão, a oração de Paulo foi isso que Deus falou para ele: a minha graça me basta. Aleluia. Eu não sei aquilo que você está vivendo, qual é o espinho na carne. Eu não sei aquilo que você está passando, aquilo que você está pedindo para Deus. Mas Ele trouxe você aqui nessa noite e colocou essa palavra para que Ele pudesse falar com você. A minha graça é suficiente na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos, irmãos, confundir as tentações com as provações. As provações, elas são sempre permitidas por Deus nas nossas vidas. Amém? As provações, elas são permitidas por Deus nas nossas vidas. Mas as provações, elas também, elas têm um tempo para começar. Também tem um tempo para terminar. Amém? Glória a Deus. As provações de Deus, irmão, é para te fortalecer. Elas vão sempre com um propósito, irmão, e operar algo maravilhoso na sua vida. Como nós estamos falando, como nós já falamos, você não está entendendo nada daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Não podemos, irmão, confundir, porque as provações, ela é permitida por Deus. Já a tentação, ela é o resultado, irmão, da nossa cobiça. E ela já nos fala sobre isso. Ele diz que a tentação é o resultado da cobiça quando ela atrai e seduz. E a
misericórdia. A cobiça ela vem sempre pelos olhos. Porque existe um ditado que diz mais ou menos assim, que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Os olhos, irmãos, eles são lâmpadas. Os nossos olhos, eles são lâmpadas para o nosso corpo. Mas o cristão, irmãos, ele nunca é tentado também além das suas forças. Amém, queridos? Amém. Assim como Deus nunca te dá um fardo maior do que você possa suportar. O cristão também não é tentado além das suas forças. Deus conhece o teu potencial. Quarta lição, irmão. O que ganhamos quando permanecemos fiel a Deus? Amém? O que ganhamos quando nós permanecemos fiel a Deus? Quando nós resistimos às tentações. Quando nós passamos pelas provações. Nessa história de José, nós podemos ver que ele estava preso. E que Faraó teve alguns sonhos complicados que os seus sábios não conseguiram desvendar. E agora chegou a hora de Deus agir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ei, não se preocupe. No momento certo, Deus vai agir. Glória a Deus. O texto fala, irmãos, que ele estava preso, mas agora ele estava sendo trazido à presença daquele rei, daquele faraó, para dar significado aos seus sonhos. Deus vai te revelar em nome de Jesus. Deus não traz o seu povo nenhum, irmãos. Ele vai te revelar. Aleluia. Ele vai te dar significado para tudo isso que está acontecendo. Aleluia. E aí a palavra diz que ele trouxeram José. E agora ali, irmão, na presença do faraó, ele ia dar significado, ele ia interpretar aqueles sonhos. Aleluia. E com essa história, querido, nós podemos aprender lições maravilhosas para nossas vidas. A gente precisa saber, irmão, em primeiro lugar, que o Espírito de Deus, ele nos concede sabedoria. Aleluia. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: o Espírito de Deus te concede sabedoria. Aleluia. É isso, irmãos, que nós vamos ver Faraó falando. É isso, irmão, que nós vamos ver aquele homem ímpio agora elogiando aquele servo de Deus, que ele mesmo não aprendeu, que ele mesmo tinha preso. E agora nós podemos ver no texto que lemos, no versículo 38 que nós lemos, quando ele vai dizer: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus?
acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos na vida dos seus servos, na vida dos seus filhos. Aleluia. José, irmão, agora estava ali resolvendo o problema de Faraó. E o texto diz, irmão, que depois de toda aquela revelação, Deus honrou aquele servo dele, tornando aquele homem apenas um prisioneiro, sem valor. Agora ele passava a ser autoridade, como governador,